Amém, a paz do Senhor, boa noite a todos. Uma pequena meditação, é como uma paraxá, né? Uma pequena porção sobre o futuro, o nosso futuro. Então, nós vamos caminhar. Se você tem Bíblia, esteja com a sua Bíblia aberta aí que nós vamos caminhar, tá? Vamos caminhar nas Escrituras, né? Que nem Jesus ia discorrendo sobre as Escrituras, os 2 discípulos lá no caminho de Emaús, a gente vai caminhar um pouquinho. E eu vou tirar o óculos para ler, porque a vista míope enxerga melhor sem o óculos. A primeira porção, o primeiro capítulo aqui é Ezequiel 43, de 1 a 7. Fala assim, Ezequiel 43, de 1 a 7. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Então, a glória do Senhor foi trazida àquele lugar, e Ezequiel pode ver e ouvir essa declaração maravilhosa: este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Guarde essa informaçãozinha aí. Agora vamos para Ezequiel 47, de 1 a 12. Fala assim, Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o Oriente, porque a face da casa dava para o Oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o Oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. O mar grande é o mar Mediterrâneo, né?
Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha. Guardem isso, não fenecerá a sua folha. A folha não vai murchar. Nem faltará o seu fruto. Nos seus meses, no tempo determinado, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Agora vamos para Apocalipse 22. Vamos completar nosso passeio. Não completar ainda, ainda tem umas coisinhas, mas vamos para Apocalipse 22, porque a palavra de Deus, Apocalipse quer dizer revelação. É uma revelação, repetição, porque tudo que está no Apocalipse já foi dito antes. Então, a gente vai ver agora em Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Pegando aqui uma aguinha, que eu não sei o que é. Dando o seu fruto... cadê? Tá. De mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias deste livro. Aí ele vai continuando aqui no capítulo 22, né? E depois ele fala ali no finalzinho do versículo 18, fala assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Agora, Apocalipse 2:7, voltando um pouquinho aqui no livro de Apocalipse, tem uma promessa maravilhosa aqui, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E no mesmo capítulo, versículo 26 e 27. Outra promessa maravilhosa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Apocalipse 3:12. Ao vencedor, uma promessa maravilhosa também, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Amém? Que promessas lindas, né? Então, nós vamos agora para o Salmo 2. E aí eu vou arrematar aqui. Estou compartilhando isso para... Vamos nos embasar na palavra e depois vamos falar um pouquinho. Salmo 2 fala assim. Deixa eu achar aqui.
Salmo 2. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Rir-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Guarda essa palavrinha também. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Amém. Agora eu vou colocar o óculos. Terminei as leituras. Então, o que acontece aqui? Ezequiel 36 fala de uma restauração da terra. Tá? A restauração da terra de Israel. Ezequiel 37 fala da restauração do povo de Israel. E derramar o seu espírito também sobre aquele povo. Já são aproximadamente quase 1 milhão de judeus messiânicos que creem no Messias, que creem em Yeshua. E Ezequiel 38, 39 é a guerra de Gog e Magog, uma guerra que ainda não aconteceu. Estão dizendo que essa que está acontecendo agora pode vir a ser Gog e Magog, mas ainda tem algumas profecias para se cumprir. Ataque a Elão, ataque a Damasco, destruição de Damasco. São profecias que estão na palavra que ainda não se cumpriram. Quando a gente chega em Ezequiel 40, você tem toda uma instrução da construção do templo. Em Ezequiel 43, você tem essa declaração: meus pés estão aqui, a minha glória está aqui no meu Monte Santo. E você vê a bênção de Deus. Aí, só um parêntese. Ezequiel 43, quando você tem essas águas passando pelo limiar, descendo até o Mar Morto, isso já é durante o milênio, durante o reinado de Cristo aqui na Terra. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele reinará aqui. Então, você tem pescadores, você tem a restauração do Mar Morto, você tem isso físico, ainda tem marcos geográficos nessa profecia ali de Ezequiel 47, é uma sequência. Então, quando chega em Apocalipse 22, outro trecho que a gente leu sobre rios, sobre árvores, o que você tem em Apocalipse 22? Você já tem novos céus e nova terra, mas você continua tendo um rio, uma água correndo, e você continua tendo árvores produzindo o seu fruto a cada mês. Aí eu vou trazer uma pergunta, eu não sei. Ainda haverão, depois de novos céus e nova terra, pessoas que ainda precisam receber cura e vão lá comer daquela árvore, vão viver eternamente porque vão comer da árvore da vida e porque vão comer das árvores que são dadas para cura, as suas folhas? Então, são perguntas. Deus vai fazer novos céus e nova terra, vai fazer um terceiro Adão, que o segundo Adão é Cristo. São perguntas. Como vai ser essa natureza? Nós vemos uma visão do céu em Apocalipse 5, você tem 24 anciãos, querubins, anjos, você tem diversas criaturas que Deus já criou, aquelas imagens, aqueles seres que Ezequiel viu, lá no rio Quebar, acho que é Ezequiel 2, mas você tem, então, que tipo ou quantos vão estar vivendo juntos aqui no milênio? Nós vamos estar aqui ressuscitados, reinando com Cristo sobre as nações, exercitando autoridade, e vamos ter pessoas também nascendo. Serão as 70 nações que foram constituídas até Gênesis 6, 7, os descendentes de Noé, Sem, Cão e Jafé, dali partiram 70 nações, serão mais nações, mais povos, mais etnias.
São perguntas. Então, assim, a palavra de Deus diz que os mistérios pertencem ao Senhor, mas eu estou perguntando, né? Estou querendo saber, né? Tem aquela parábola de Jesus que fala, né? Dos talentos. Nós vamos receber autoridade sobre 5 ou 10 cidades. Então, eu já estou escolhendo umas cidades aí. O Espírito de Deus, eu estou faltando orar por elas. É verdade. Tem que orar mais por elas. Mas, de vez em quando, eu lembro, eu oro pelas cidades aí, eu não sei. Então, no milênio, você vai ter uma cura sendo oferecida através dessas árvores. Depois de novos céus e nova terra, Jerusalém descendo do céu, o trono do Senhor aqui, a glória do Senhor aqui. Você ainda vai ter flores, folhas para a cura. Então, pessoas ainda vão nascer e podendo ficar doentes? Então, são perguntas, né? E como é que vai ser? Tudo isso é nossa tarefa. E aí eu queria só terminar com o Salmo 1, de 1 a 3, né, que fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Então, seremos nós, as árvores, durante o milênio, que vai levar cura às nações, que vai orar pelas pessoas e curá-las no poder de Deus. Seremos nós, as árvores plantadas junto a ribeiros de águas, esses rios de água viva, que vai reinar juntamente com Cristo e vai trazer cura e ministração e autoridade sobre os povos? Perguntas. Então, baseado nessa palavra de Salmo 1, o que eu aprendo, Senhor? Eu não sei se eu vou ser uma árvore ali no milênio, trazendo, liberando cura, liberando saúde, liberando vida sobre as pessoas, sem pecado, sem mancha, num corpo glorificado, na autoridade e no poder do Senhor Jesus. A gente lembra, Jesus passava pela parede, comia, ressuscitava mortos. Então, vamos estar plenos. Então, a nossa redenção é completa. Nós vamos estar plenos diante do Senhor, ministrando isso às nações. Gente, o Senhor Jesus volta para reinar sobre as nações. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui, lá no céu, ele já está à destra de Deus Pai. Aqui, ele vai reinar sobre as nações. As nações que não levarem a sua glória durante o milênio a Jerusalém, não adorar na festa dos tabernáculos, não vão receber a chuva. É promessa. Aí, 5, 10 gentios vão pegar a raba de um judeu e vai querer dizer: nos ensina. A palavra de Deus que de Sião sairá a lei. Deus vai acrescentar, vai ensinar, vai... Então, tenhamos o nosso coração nessa expectativa. Eu estou apresentando o futuro. Senhor, eu vou governar. Eu vou reinar. Quais as características de um rei sábio, de um rei que reina com justiça e com a sabedoria de Deus? Porque a gente pensa na sabedoria de Salomão, diante daquelas 2 mulheres lá que estavam mentindo e tal. Então, você pensa na sabedoria de Salomão, pensa na humildade no coração de Davi, e pensa também, assim, às vezes lembra-se de algumas histórias que a gente escuta, que o dono da empresa botou o filho para trabalhar lá na posição mais inferior para que ele aprendesse e valorizasse cada uma daquelas etapas. Então, cada etapa pela qual nós estamos passando aqui é um treinamento, é um adestramento, é uma preparação. O nosso destino final é cumprir isso que está em Apocalipse, assentar com o Senhor no seu trono, exercitar a autoridade sobre as cidades, sobre as nações, ser instrumento de cura, levar bênção para as vidas, para as famílias. Esse é o nosso propósito. Amém? Nós não fomos... se a gente for... Isso é uma coisa que eu ainda tenho que fazer ainda. Que eu ouvi uma frase assim que... isso me despertou, mas eu ainda não parei para fazer. Olhar todas as recomendações do apóstolo Paulo nas suas cartas do Novo Testamento para as igrejas que ele estava escrevendo, e ele estava escrevendo com uma palavra de consolo, de exortação,
quais as palavras do apóstolo Paulo que remetem para o futuro e não para a cruz? A maior parte das exortações do apóstolo Paulo, ó, pensa na sua redenção, pensa o que o Senhor da Glória está voltando, ó, não fica preocupado, não, ele não vai vir antes que venha a apostasia, tal. Então, o cerne, é porque a gente tem que fazer isso estatisticamente falando, né? Olhar cada passagem, anotar as referências, mas o cerne da mensagem de Paulo para as igrejas era uma mensagem: olha o teu propósito. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação vai ser restaurada, vão ser criadas novas espécies, né? Uns dizem, o milênio acontece só num dia, não tem milênio. Tem umas teorias aí que falam isso. Bom, aí eu fico pensando, como é que uma pessoa vai chegar a 100 anos, ainda vai ser novo, como diz na palavra, sem pelo menos passar 100 anos, né? Assim, quem morrer com 100 anos vai estar novo, que diz a palavra lá em Isaías. Então, tem que ter um milênio. Assim, né? Então, tem que ter um milênio, tem que ter a restauração do Mar Morto, tem que ter pescador ali em Engedi, né? Eu fui 2 vezes em Engedi, em 2006. Você conseguia sair lá do lugar onde você troca de roupa e tal, para ir ao Mar Morto. Você conseguia andar. Em 2017, já não se andava mais. Tinha que pegar um transporte, porque já tinha secado tanto o mar, que você não conseguia ir a pé. Você tinha que pegar um transporte para chegar até o Mar Morto. Já estava mais distante, porque está secando ali o Mar Morto, né? Então, assim, essa palavra que eu queria deixar com os irmãos. Águas, nós somos, aquele que tem o Senhor, é como um rio que flui, rios de água viva, né? Rios de água viva foi através de nós. Nós temos que estar bebendo dessas águas. Jesus andou sobre as águas porque os falsos deuses, os mitos, tudo fala que foi tudo criado a partir de águas. Jesus andou sobre as águas. Ele é o Senhor das águas. Ele manda nas águas, nos céus, em tudo. Amém? Árvores. De que eu estou me alimentando? A palavra tem sido alimento para mim. Eu tenho comido dessa palavra, eu tenho bebido dessa água. Minha raiz está firme na rocha ou está sobre a areia? O que eu estou construindo, né? Frutos, né? Eu quero dar frutos, eu quero frutificar, eu quero ver o reino de Deus se expandindo agora e quero também frutificar depois lá no milênio, porque o propósito não termina, nós temos toda uma eternidade para cumprir o propósito do Senhor. Nós somos eternos. É uma perspectiva interessante, né? A gente olha as notícias e, acabou. Não acabou. Nós somos eternos nesse sentido. Nós fomos salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, agradecemos pelo trabalho dele na cruz, mas nós somos eternos e temos um propósito eterno. E saúde, né? Declarando a saúde, a cura, a abundância, né? O reino de Deus está em nós, está entre nós e vai estar sobre essa terra, com todas as características que Jesus trouxe esse reino. Saúde, libertação, ressurreição, é esse o reino de Deus que nós queremos ver. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração. Senhor, a glória do Senhor. Nós cantamos sobre a glória hoje, né? Queremos ver a glória do Senhor, né? Queremos ver as nações se dobrar. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Amém? Então, que os irmãos recebam essa palavra e tenham sede. Hoje nós mergulhamos no futuro, com algumas perguntinhas para serem respondidas por papai. Amém? Glória a Deus, que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, Pai, que nos consola, que nos alimenta, que nos sustenta. Senhor, muito obrigada por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és um Deus bom e que essa palavra possa frutificar em cada coração, aqui também que estiver ouvindo. Senhor, desperte, Senhor, sede de te conhecer, sede de saber mais de ti, dos teus mistérios, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso propósito. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essas árvores, Senhor, cuja folhagem não murcha, Senhor, que dá o seu fruto no devido tempo. Em nome de Jesus. Agora e eternamente. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastora Cláudia.